eu gostaria que você contasse a sua história. Como que começou essa questão da internet, do Facebook, onde você estava na ocasião e como foi esse start? Cara, eu costumo brincar com as pessoas, quando me perguntam assim, que, veja bem, eu queria ser médico, queria não quero, né? Você Eu vou, quer ser eu vou, médico? eu vou Ah, você vai chegar concluir lá. essa história, né? Mas eu sempre tive esse sonho desde pequeno, né, de ser médico. Na verdade, eu queria ser obstetra. Eu não sabia que para ser obstetra o caminho era ser médico, né? Aham, é. Formação padrão, para depois você Vou fazer uma fazer especialidade. especialidade de obstetrícia. Mas desde pequeno, 4, 5 anos de idade, eu via na TV, né? E eu falava pra minha mãe, eu quero ser aquele cara que tira o bebê da barriga da mãe. E eu falava pra minha mãe, eu quero fazer isso, quando eu crescer, quero fazer isso, tudo mais. Hum, E, então eu teria que fazer a especialidade de ginecologia e obstetrícia, né? certo. E depois eu descobri as redes sociais. Então eu brinco com os meus amigos, assim, na roda de amigos, eu falo, cara, eu sempre quis ganhar dinheiro onde as pessoas se divertem. Porque tanto na Essa foi medicina boa. quanto nas É, redes sociais eu estaria é, ganhando dinheiro, é, né? Onde as outras pessoas gostam de passar o tempo, ter é. um tempo de prazer ali. Então eu. Nem todas, né? É, Mas aí, cara, É, a minha história com a medicina foi essa, e aí depois eu descobri, né, que era necessário fazer é, o vestibular, extremamente competitivo, sei. e me dediquei para poder passar para esse vestibular. Tem uma história muito bacana, inclusive, a respeito disso, né? Porque eu não tinha condição nenhuma, assim, de como, de, tipo, cara, entrar num vestibular, tipo, passar no vestibular, entrar numa faculdade pública, né? Porque eu não pagar nem pensar, uma Foi faculdade. pública, então? Foi pública, cara, foi pública. E na Universidade Estadual do Rio de Janeiro que eu fui Você aprovado. passou e você foi aprovado? Passei, fui aprovado na Rapaz, eu não universidade sabia. Eu pública, achei que cara. era particular. Né, impossível, impossível. É, Porque eu não tinha dinheiro nem pra pagar o pré-vestibular, cara. Então eu cheguei no pré-vestibular e falei pro cara assim: eu hum, quero falar com o professor. Que era o professor Vitor. Eu falei, cara, eu quero falar. Porque o professor Vitor ele dava aula de todas as matérias. E o sei. pré-vestibular levava o nome dele. É, E esse cara era o cara mais. é. Ainda é, né? O cara mais Mais top top da que. minha cidade. Então, o cara que aprovava todo mundo. Eu falei, eu quero estudar com esse Caramba, cara. Só que eu velho. cheguei lá e lá na recepção falaram que era 600 conto a mensalidade. Eu falei, É, impossível. não tinha condições 600 nenhuma. conto era o que eu vivia por mês, cara. Então, assim, eu Caramba. falei, cara, é impossível. Eu tentei, eu cheguei e falei com ele, consegui uma oportunidade ali no corredor. Falei, cara, eu quero conversar com você. Eu Você não tinha tenho quantos como. anos nessa época? Nessa época eu estava terminando o ensino médio, então eu tinha 18 anos. 18 anos. É, eu cheguei para ele e falei, professor, olha, eu quero passar, eu estou determinado a ser aprovado porque é meu sonho, mas eu não tenho como pagar o que o seu pré-vestibular está oferecendo. É até um valor justo, porque é um pré-vestibular Claro, muito bom, que é a prova, que a prova, e o mas. valor disso é inestimável, né? Eu passar numa faculdade, porém, para mim está fora da minha realidade. Ele falou, olha, eu não consigo te dar uma bolsa porque a gente não trabalha com bolsa de Com estudo bolsa. aqui. É. Mas eu acredito em você, e você veio aqui com determinação, falou comigo, parece uma pessoa esforçada. Então vou fazer o seguinte, cara. Faz o seguinte, você consegue pagar 100 reais? Eu falei, consigo, claro, 100 reais dá. Nossa. Mas não consegui não, mas na hora, ali, né? É, Aí eu pô. falei, É. dá pra pagar 100 reais sim. E ele falou assim, tudo bem. Então você vai pagar 100 reais todo mês. E essa diferença, deixa quieto, que eu, pela sua determinação, você vai passar. Você estudando aqui, seguindo o meu método, você vai passar. Quando você estiver formado lá na frente, Você me você paga. volta e acerta tudo que a gente. Caramba, velho. E ele não fez um contrato, Fez nada. nada. É Ele palavrado. apenas. Bigode. Palavra de homem. Né? Ele chegou e Caramba. falou: olha, você volta aqui e você me paga. Quando eu passei, inclusive, eu falei para ele, professor, eu vou. Tipo, da mesma forma que você confiou em mim, que eu passaria e que eu pagaria, eu tô vindo aqui para você falar que eu passei, como eu disse que passaria. Então, da É. mesma forma que eu passei, como eu disse que passaria, eu tô dizendo aqui, eu também vou te pagar antes mesmo de eu me formar. Você falou pra ele isso? Falei. E dito e feito, cara. Nossa, Eu velho. quitei já É. tudo que eu devia a ele, É. né? Na verdade, nós trabalhamos em um lançamento, inclusive, do produto digital dele. Na época da pandemia, ele precisou migrar para o digital. Então, nós custeamos, né, todo o tráfego, Todo. tudo para poder fazer um lançamento dele. Então, o Caramba, velho. professor. E é um cara que. Assim, É. e eu tenho outros projetos que eu quero, inclusive,
estar ali ajudando outros alunos numa situação como a minha. Eu tenho um projeto ali, né? Que eu nunca divulguei isso publicamente, né? Pô, Mas que primeira eu tenho mão. esse projeto de querer poder ajudar outras pessoas que tinham o mesmo sonho que eu. E ele é uma pessoa que acredita nos sonhos das pessoas porque ele acreditou no meu, né? Com certeza. Então, eu considero que ele foi um atravessamento na minha vida, esse cara. Porque ele acreditou em mim quando ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E eu era chamado de louco, eu fui chamado de louco muitas vezes. Primeiro porque eu de periferia, cara. Não vim de família rica. Hoje em dia as pessoas me veem no Instagram, vê na internet, né? acham assim, playboy. É. Ah, sei, pra ele foi fácil. Pra ele, pô, deve ter tido uma baita de uma educação. Mas não, eu estudei escola municipal minha vida toda. Pra você ter ideia, eu descobri que o vestibular existia no meu 3º ano do ensino médio. Tem pessoas que já se preparam todo o ensino médio pra fazer Pra essa fazer. prova do vestibular. Com certeza. Eu descobri só no 3º ano que existia uma prova de vestibular e tinha que me preparar pra essa prova, que eu precisava fazer um pré-vestibular, por exemplo, que era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Depois de você estudar na escola, você ainda tem que fazer mais um curso pra poder fazer mais uma prova, pra poder passar nessa prova, pra poder ingressar na faculdade. Caramba. Então era todo esse processo aí, cara, na minha cabeça não existia todas essas coisas. Eu não entendia como a vida funcionava nesse sentido. Nesse Né? sentido. E aí, o Vitor surgiu na minha vida, ele foi um atravessamento, foi um cara que eu sou eternamente grato a pessoas que me ajudaram em determinados momentos da minha vida, Graças sabe? a Deus. Eu faço questão de mencionar reconhecer. nominalmente e reconhecer publicamente Reconhecer. essas pessoas, esse professor foi uma. Porque foram elas que fizeram você chegar até aqui. Né? Exatamente. Foram elas que fizeram eu chegar até aqui. Minha mãe, o professor, minha mãe que me criou sozinha, né? Eu não fui criado com meu pai, fui criado só não pela foi. minha mãe. Então a minha história, cara, é uma trajetória de muito. Eu não diria altos e baixos, eu diria baixos e baixos, Baixos até e que eu acertei. Acertou. Mas até eu acertar, eu errei muito. É. Então eu não Ele venci fala. pela força Eu do falo pros talento, meus cara. filhos também. Falar, ver o pai agora, graças a Deus, acertando, fazendo as coisas dando certo, mas foram 15 anos batendo cabeça Exatamente, pra poder. cara. E aí a pessoa vê. É aquela coisa, né? Tem Só um momento, um né? amigo meu chamado Harry e fala assim. A pessoa vê a pinga que você bebe, mas não vê não o vê os tombo que você tombos. leva, né? Isso aí, é. Então é aquela coisa. Você, depois, quando você tá no palco, é muito bonito Muito da bonito. pessoa ver e aplaudir. É. Mas o bastidor é sofrido, cara. Então eu Sofrido. passei por muitas dificuldades, mas consegui. E aí eu fui chamado de louco não só quando eu queria fazer a medicina, como também quando eu falei que não iria fazer a medicina Ah, e você iria não- viver de rede social. Você não chegou a começar a medicina? Você foi. Não, eu fui aprovado, Foi né? aprovado. A linha cronológica aqui, em 2016 eu sou aprovado, fui aprovado na faculdade. Certo. Estudei, fiz metade do curso. Metade Então, do curso. eu Ah, concluí você fez a metade do já curso? fiz a metade do curso. É. Eu parei já na pandemia. Na pandemia. Na Agora, pandemia, na pandemia. na pandemia, isso daí. Claro que foi agora, não teve outra pandemia. É, Graças a Deus. graças a Deus. É. Mas foi, cara, 2020. foi naquela época. Mas o curso de medicina, Você já estava no 5º semestre? eu já tinha feito, são 12, eu tinha feito 6. 6. Isso aí. Já tava na clínica, né? Que a gente saiu da parte teórica e já tava na prática. A clínica você Aí- faz anamnese, eu já examinava o paciente. Ah, já eu examinava. já tava bem avançado, Só que não Nossa. foi somente a questão do Facebook ou monetização, uma questão Não só foi só financeira.